Pegue a visão para mais uma aula de Química Orgânica no nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito das ligações do átomo de carbono. Aqui eu fiz a representação de alguns átomos de carbono para nós observarmos as ligações que esses átomos podem estabelecer. Vamos lembrar que a química orgânica é a química do elemento carbono. O carbono ele é aquele elemento que se liga facilmente com inúmeros outros elementos devido a essas ligações que ele pode apresentar. E uma coisa básica que ninguém pode deixar de saber são quantas ligações o átomo de carbono pode fazer. Então, lembrando, lá das ligações químicas que nós estudamos no primeiro ano, a gente sabe que o átomo de carbono ele sempre vai estabelecer quatro ligações covalentes. Então, aqui nesses átomos que nós temos, vamos ver como que essas ligações podem aparecer. Então, aqui nesse primeiro carbono, lembrando que as ligações nós vamos representar por esses traços. Quatro ligações. Essas quatro ligações, elas podem ser dessa forma. Quatro ligações simples. Também nós podemos ter no átomo de carbono duas ligações simples e uma ligação dupla. Olha, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. As quatro ligações que o átomo de carbono pode estabelecer. Nessa primeira situação, eu representei quatro ligações simples. Aqui eu representei duas ligações simples e uma ligação dupla. O carbono também pode aparecer ligado, combinado com outros elementos através de duas ligações duplas, sempre observando que o total de ligações são 4. Ou nós temos uma outra forma que o átomo de carbono pode estabelecer essas ligações, que é uma ligação simples e uma ligação tripla. Nas quatro representações aqui que eu fiz, nós podemos observar que o átomo de carbono sempre vai estabelecer quatro ligações, nenhuma a mais e nenhuma a menos. Essas ligações podem ser as quatro simples, pode ser duas simples e uma dupla, podem ser duas ligações duplas ou ele pode aparecer com uma ligação simples e uma ligação tripla. Aí vem uma piadinha, meio sem graça, mas vamos lembrar. Quando o átomo de carbono foi preso, qual foi a pergunta que ele fez para o delegado? O que ele falou para o delegado? Ô delegado, eu tenho direito a 4 ligações, hein? Então vamos sempre lembrar, átomo de carbono, quando aparecer nas cadeias carbônicas, ele sempre tem que aparecer ligado 4 vezes. Então vamos ver se você realmente entendeu. Aqui eu fiz a representação de uma cadeia carbônica, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Vou colocar número nesses átomos de carbono, só para facilitar aqui para a gente. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 e carbono 8. Qual que é o nosso objetivo nesse exercício? É ver se todos entenderam essas ligações que o átomo de carbono pode estabelecer. Então, uma continha muito simples que nós vamos fazer. Nós acabamos de falar que o átomo de carbono sempre vai aparecer ligado 4 vezes. Nós vamos contar quantas ligações que ele já tem e vamos observar se nós teremos que colocar ou uma ligação simples, ou ligação dupla, ou ligação tripla. Então, olha a facilidade desse exercício. Lembrando que a gente sempre começa com os mais simples. Olha esse carbono que eu chamei de carbono número 1. Quantas ligações que esse carbono apresenta? Olha, tem essa ligação, uma, e tem essa outra ligação aqui para baixo, 2. Então tem essa aqui, uma, mais uma aqui, 2 ligações.
Nós acabamos de falar que o átomo de carbono sempre tem que apresentar 4 ligações. Se aqui eu tenho duas para chegar em 4, está faltando o quê? São 2. Lembrando que isso aqui é uma sequência de átomos de carbono. Então eu vou completar essa cadeia carbônica. Então se aqui eu já tenho 2, está faltando mais 2. Então aqui, entre o carbono número 1 e o carbono número 2, para ele ficar correto, eu vou ter que colocar uma ligação, uma ligação dupla. Vamos ver se o carbono número 1 ficou correto. 1, 2, 3, 4. Fechamos o carbono número 1. Dando sequência, quando eu coloquei essa ligação dupla, ela também pertence ao carbono número 2. Então, o carbono número 2 agora, quantas ligações que ele tem? 2 ligações. O átomo de carbono sempre tem que estabelecer 4 ligações. Se aqui eu tenho 2 para chegar em 4, qual tipo de ligação que eu vou ter que colocar aqui? Escutei alguém falando ali, isso mesmo, uma ligação dupla. Olha o carbono número 2. 1, 2, 3, 4. Olha o carbono número 1. 1, 2, 3, 4. Dando continuidade, nós temos que acertar os 8 átomos de carbono. Esses 8 átomos de carbono têm que ficar, cada um deles com as 4 ligações. Agora, olha o carbono número 3. Coloquei essa aqui de vermelho, essas 2. Já tinha essa aqui desse carbono ligado com o cloro. Então eu tenho 1, 2, 3. Para chegar em 4, está faltando o quê? 1. Então aqui, entre o carbono número 3 e o carbono número 4, eu vou ter que colocar uma ligação simples. Olha, 1, 2, 3, 4. Carbono número 4. Uma ligação que ele apresenta. Para chegar nas 4, porque ele sempre vai apresentar 4 ligações, 1 para 4 está faltando quantas? Isso aí, 3. Então aqui eu tenho que colocar uma ligação tripla. 1, 2, 3, 4. Fechamos o carbono número 4. Olha o carbono número 5. Ele tem 1, 2, 3. Está faltando o que para chegar em 4? 1. Então, entre o carbono número 5 e o carbono número 6, eu vou colocar uma ligação simples. Carbono 6. Coloquei uma aqui de vermelho. Já tinha essas outras 2 aqui, olha, essa aqui para baixo, essa para cima. Então, o carbono número 6 tem 1, 2, 3. Para chegar em 4, qual é o tipo de ligação que eu vou ter que colocar aqui? Simples, uma ligação simples entre o 6, entre o carbono 6 e o carbono 7. Agora, olha o carbono número 7. 1, 2. Para chegar em 4, está faltando o quê? 2. Vou ter que colocar uma ligação dupla. 1, 2, 3, 4. Com isso, nós acertamos o carbono número 8. 1, 2, 3, 4. Então, se nós observarmos, todos os átomos de carbono ficaram com as 4 ligações. Isso aqui é o básico da química orgânica. Todas as cadeias, quando a gente fala química orgânica, é a química do elemento carbono. Então, em todas as cadeias que nós formos construir, nós vamos avançar nisso aqui, o básico, o carbono, sempre tem que aparecer ligado 4 vezes. Até a nossa próxima aula. Pega a visão.